Pronto, pessoal, agora sim, boa tarde para todo mundo, para quem chegou agora, para quem já estava aqui batendo um papo comigo. A aula oficialmente sendo gravada, então hoje a gente está aí na terceira aula, né? Começamos no sábado, reiniciamos, na verdade, no sábado. Tivemos aí a segunda aula na segunda, e hoje, terça-feira, a gente vai para a terceira aula. A gente estava falando sobre a questão da aula de hoje, que a gente vai usar a apostila, né? Deixa eu só abrir aqui para eu conseguir compartilhar com vocês. Então, para quem não recebeu ou estava sem a apostila, porque entrou depois lá no grupo, vai conseguir ter acesso, tá? A apostila que eu acabei de colocar lá no grupo, tá bom? Deixa só ele começar a compartilhar aqui, para a gente começar a aula. Parece que já começou, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Quando a gente fala lá no começo, né, quando a gente começou o curso, a gente falou da apostila, disponibilizou a apostila, é uma apostila que tem bastante material para quem já fez aí uma leitura, tá? Foi uma apostila desenvolvida por mim, Tatiele, conselheira terapeuta em dependência química, para que a gente possa usar aí nas aulas do Polo Educadias, tá bom? É o nosso polo, é o polo que representa aí, através dos certificados, a FENATED. Então, a gente ministra as aulas e o certificado é emitido pela FENATED. O objetivo sempre foi capacitar novos coaches, né? Porque a gente fala que nós fazemos o coaching, mas nós somos coaches, né? Nos formamos como coaches, temos aí o curso livre e podemos atuar com um conhecimento aplicando sessões de coaching, né? E o que é a sessão de coaching? Para atuar no apoio a pessoas em processos de recuperação e dependência química, promovendo mudanças positivas e duradouras na vida dos nossos clientes. E isso é muito importante. Na maioria das vezes, a gente recebe aí um novo interno e a gente não vê, principalmente quem trabalha em clínica, e que já trabalha, né, que já atua, porque eu acredito que todos tenham interesse em atuar. Mas quando a gente fala em receber um adicto, a gente já tem uma visão um pouco diferente, né? Quando a gente fala, vou receber um novo interno, vou receber uma pessoa. Cada instituição, ela tem uma forma de chamar. Alguns chamam de paciente mesmo, outras chamam de interno, outras chamam de aluno, enfim. Cada instituição tem uma forma, uma maneira de nomear aí esse recebimento, tá? Mas é muito importante, gente, que a gente tenha em mente que nós estamos recebendo um cliente, tá? É a hora de quem é um adicto em recuperação e no momento está atuando como terapeuta, não se comportar como um adicto. O que você tem ali a apresentar para aquela pessoa que você está recebendo é o seu profissional. E o seu profissional, ele é valorizado, digamos assim, pela experiência que você tem. Porque você, hoje, atua numa área onde você já esteve, na verdade, sendo a pessoa que recebe ajuda. Então, isso é muito importante para quem atua na área e é um adicto em recuperação. Por quê? Porque existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença. Quando você passa a receber os seus internos, os seus acolhidos, os seus pacientes, enfim, com um olhar profissional, você vai continuar aplicando a sua experiência pessoal, mas você vai ser muito mais profissional. E vamos e convenhamos, o que, que ele precisa naquele momento? Ele está precisando de alguém que já foi igual a ele, ou ele está precisando de um profissional capacitado
que o auxilie a sair daquela situação. O que vocês acham? É o profissional, claro. Exatamente. Então, muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar daquele interno, lembrando ou relembrando do momento em que você foi interno, do momento em que você precisou de ajuda, isso não é uma empatia, né? Isso muitas das vezes acaba atrapalhando a interação que precisa ter entre um terapeuta e um interno, né? Exatamente, Priscila, tem que ser aí um profissional capacitado. Naquele momento, ele não precisa ver em você um adicto. Ele não precisa ver em você uma pessoa que passou pelo processo de adicção, pelo processo de internação e hoje é um adicto em recuperação. Ele precisa ver em você um profissional. E esse profissional também vai mostrar que é possível, porque ele é uma prova viva de que é possível sair aí desse cativeiro, né? Então, o objetivo principal aí também de todos os cursos que aqui no Polo Educadias a gente ministra é trazer essa visão, é trazer esse profissionalismo, é fazer com que vocês possam atuar de forma cada vez mais profissional, né? E não de qualquer forma com aqueles que chegam. Às vezes, por algum motivo, por alguma razão, você também foi recebido, né, de qualquer jeito aí, em alguma internação ou em algum acolhimento. Mas hoje você está se profissionalizando justamente para que você possa fazer isso de uma forma diferente, tá? Então, os coaches, que é o que nós estamos aqui hoje para aprender a ser, eles desempenham um papel crucial no processo de recuperação, auxiliando os clientes a superar barreiras emocionais, sociais e físicas, que dificultam sua jornada. Então, aqui, gente, ainda falando do objetivo, né, de se tornar um coach, ele fala justamente sobre a questão é, da necessidade, né? A gente precisa realmente estar, como a Priscila falou aqui, capacitado, porque a gente vai lidar com barreiras emocionais, com barreiras sociais, com barreiras físicas, que vão dificultar a jornada desse cliente, desse seu interno, na recuperação. Então, se você não estiver capacitado e não souber lidar com aquilo de forma profissional e utilizar as suas emoções, utilizar as emoções que você tem como adicto em recuperação, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é que realmente esse tratamento tende a falhar. Ele tende a falhar porque ele não tem um profissionalismo. Ele está ali trazendo alguns exemplos. Mas lembra que a gente falou? Você, como coach, você não vai ficar dando exemplo, você vai trazer ele para uma realidade, para uma reflexão. Então, quando eu trago o meu paciente para uma realidade e uma reflexão, eu passo a, então, ser profissional, tá? E aqui embaixo, quando a gente fala de pilares, a gente está falando do pilar fundamental, né? Um outro pilar fundamental é o desenvolvimento de uma postura ética e empática. Então, por isso que hoje eu trouxe, né, o material da apostila para a gente falar sobre ele, porque existem muitos profissionais na área, na nossa área, ou para quem não atua ainda, mas que quer entrar na área, existem muitos profissionais totalmente sem a capacitação necessária e acreditam que a empatia é saber que, eu já passei por isso, então eu sei o que ele está passando. Não, você não sabe o que ele está passando. Porque o que ele está passando não é o que você passou. As dores dele não são as mesmas que a sua. O que nós temos em comum é o momento em que fazemos a busca, né, o refúgio de uma dor, de uma frustração, numa substância. E isso todo adicto tem em comum. Agora, o motivo, a verdadeira causa raiz, o que acontece com cada um, né, após o uso, os pensamentos, o pós, né, a depressão pós-uso, os gatilhos, nada disso é igual, porque somos indivíduos e o próprio nome já diz, é individual.
cada um sente o seu. Então, nesse momento, eu optei da gente utilizar um pouco mais essa parte teórica, né, do material, porque aqui fala bastante sobre isso, exatamente sobre o pilar fundamental, né, para o desenvolvimento, é ter uma postura ética, é não se posicionar, eu sei o que esse cara está passando, eu sei o que ele está vivendo, eu já vivi pior. Não, cada um tem a sua história, e cada um tem o seu pior, né, então eu não consigo dizer que o pior momento da minha vida ativa foi ou será igual ao pior momento de uma das meninas aí que o Gilberto falou que estão internadas, por exemplo, na clínica que ele está, tá bom? Então, capacitar novos coaches significa também capacitá-los para criar uma conexão com redes de apoio comunitário e profissionais da saúde. Então, a gente precisa sempre lembrar que, como terapeuta, como coach, nós somos um elo. Nós precisamos sempre caminhar aí de mãos dadas com quem? Com os médicos, que são os psicólogos, os psicólogos, os psiquiatras. Em alguns casos, dependendo da gravidade ou da comorbidade que tenha um indivíduo, a gente vai ter outros, né, outros acompanhamentos médicos aí envolvidos, como o clínico, em alguns casos aí para cuidar dessa parte que às vezes acaba sendo abalada, de pressão e tudo mais. Então nós somos um elo. Por que nós somos um elo? Porque com toda assim a razão eu posso dizer isso, é o terapeuta quem faz essa união de todas essas disciplinas. É o terapeuta que fica ali todos os dias, é o terapeuta que está avaliando. Então, um relatório terapêutico, gente, ele não é uma brincadeira. O relatório de uma sessão de coaching não é uma brincadeira. Ele é algo sério, ele é algo que o psicólogo pode levar em consideração com um peso muito forte. Por quê? Porque o psicólogo, ele sabe que existem alguns momentos, ou alguns, vamos dizer, alguns momentos aí da vida ativa de um adicto, que ele já sabe quais são as perguntas, na verdade, ele já sabe quais são as respostas que ele tem que dar para o psicólogo. Então, é, o elo, o elo é o terapeuta, é o coaching, por quê? Porque ele vai colocar no relatório ali qual é o comportamento real e diário desse indivíduo, né? E aí o psicólogo vai bater lá e vai olhar, ele vai falar, poxa, mas se ele está se comportando assim no dia a dia, por que quando ele entra aqui no meu consultório, ele está, né, conversando comigo numa boa, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo? Então, ele vai para a sala do psicólogo e do psiquiatra com respostas prontas. Mas no decorrer, quando a gente pega ele de surpresa, durante um atendimento individual ou durante lá a reunião, que a gente percebe que ele está totalmente reativo nas reuniões terapêuticas, onde a gente percebe e coloca lá no relatório como ele está se comportando. Então, é por isso que a gente precisa levar muito a sério a nossa profissão, né? Eu sei que a gente ainda não tem uma classe, digamos assim, né? A gente ainda não tem uma nomenclatura oficial no Ministério do Trabalho, digamos assim, mas o que a gente exerce é muito importante dentro da clínica, tá? Nós somos realmente aquela mãozinha que faz a engrenagem rodar, porque o psicólogo não vai ficar ali todos os dias avaliando e ele tem que acreditar no que o paciente diz para ele. E se o paciente disser para ele que ele não teve nenhum surto durante a semana, que ele não teve nenhuma crise de mau humor durante a semana, o psicólogo vai fazer o quê? Acreditar. Mas quando ele lê o seu relatório, talvez ele te chame por uma conversa, para tentar entender com você o que está acontecendo, que está tendo essa divergência entre o que ele está falando e que o relatório está, o que o seu relatório está apresentando e o que o paciente está apresentando lá na sala dele, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apostila. Aqui no módulo 1, gente, a gente falou um pouquinho, né, nas primeiras aulas, para quem não estava, mas eu acredito que, na verdade,
era mais importante para quem estava naquele momento, que é a definição da dependência química. Então, hoje aqui, fazendo um resumão, a gente sabe que a dependência química nada mais é do que uma condição crônica caracterizada pelo uso abusivo e compulsivo de substâncias psicoativas, e apesar das consequências negativas que esse uso pode trazer para a saúde física, emocional, social e financeira. Então, essa condição ela envolve uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? Então, essa é a definição realmente da dependência química. Aqui existem algumas características, né, do que realmente acontece. A perda de controle é um dos aspectos centrais da dependência química, marcando a incapacidade do indivíduo de moderar ou interromper o uso de uma substância, mesmo quando os danos causados por esse comportamento se tornam evidentes. Então, é aquela questão, né? Tá perdendo tudo, mas ele ainda está dizendo para você que ele está bem, que aconteceu porque tinha que acontecer, enfim, não consegue assumir a realidade, não consegue assumir o momento tão drástico que está aí a dependência química desse indivíduo, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente fala um pouquinho sobre aspectos neurobiológicos, né? O que é isso, gente? Tudo que a gente tem físico que vai contra o que a gente tenta fazer na terapia e no coaching, tá? Por isso que eu trago hoje para vocês. Eu acho muito importante que vocês prestem muita atenção nisso. No cérebro, a dependência química ela está ligada ao sistema de recompensa, que envolve neurotransmissores como a dopamina. E aí eu falo para você, o que gera dopamina, gente? Como é que a gente, como terapeuta, né, ali no momento de uma reunião, vai conseguir fazer com que esse cara gere dopamina? Porque dopamina é um hormônio, ele é o hormônio da felicidade, ele é o hormônio que é liberado quando você faz o uso a primeira vez e você fica super empolgado e aí você vai tentar de novo, já não é a mesma coisa, mas aí você tenta de novo, de novo, de novo, e aí acaba virando a dependência. Então, quando a gente fala de dopamina, a gente está falando de algo que é neurológico. É algo que realmente ele vai ter que usar o psicológico para combater o neurológico, ou para ativar o neurológico novamente, tá? Então, quando a gente começa a fazer perguntas, quando a gente começa a questionar esse paciente numa sessão de coaching, por exemplo, é normal que ele se irrite. Por quê? Porque o organismo dele começa a perceber que ele não tem dopamina, que ele está zerado de dopamina. E aí acaba vindo o quê? A irritabilidade, tá? Quando uma substância psicoativa é consumida, ela provoca uma liberação intensa e artificial de dopamina. É a continuação aqui do que eu tô lendo, criando então uma sensação de prazer e euforia. Com o tempo, o cérebro se adapta a esse excesso de estímulo, reduzindo sua sensibilidade natural à dopamina. Isso faz com que o indivíduo precise de doses cada vez maiores de substância para sentir o mesmo prazer, gerando a tolerância. Então, aqui, gente, explica o quê? É muito difícil você fazer um cara se concentrar, uma mulher se concentrar. Ela já teve doses, ele já teve doses absurdas de dopamina. E hoje a gente quer que ele se acostume com doses que não faz nem cócega. Mas é só o tempo que vai fazer com que ele entenda, né? Porque com o passar do tempo, o organismo entende novamente que aquela quantidade de dopamina que o corpo absorvia era absurda e não era natural. E aí ele volta a ter aí a quantidade de dopamina apenas necessária para o organismo, tá? Então, aqui existem alguns tópicos importantes nessa apostila que a gente fala sobre o comportamento e as emoções, né? Que são consequências da dependência química, o uso compulsivo, a negação, a frustração e os impactos na vida, tá? Aqui a gente sabe que a saúde física e mental fica super abalada, as relações pessoais, o desempenho profissional e financeiro, os aspectos legais, né, envolvendo comportamentos de riscos ou ilegais, que a gente sabe que acontece também.
É a recuperação e a reconstrução do controle. Apesar de ser um desafio complexo, a perda de controle pode ser enfrentada como suporte adequado. Intervenções como terapia cognitivo-comportamental, o coaching, o programa de reabilitação e redes de apoio, elas têm esse papel. Então, hoje a gente precisa entender que a nossa função como coaching, né, por que eu entrei nesse assunto do que é a dependência de novo, relembrando, né, quais são as características, porque a nossa relação como coaching, gente, é brigar o tempo todo contra tudo isso que a gente falou até aqui. Então, até esse momento, tudo isso que a gente falou, que está no início dessa apostila, é o que o coaching vai brigar contra, é o que o terapeuta vai brigar contra. A diferença é que o terapeuta ele vai brigar contra, mostrando nas reuniões terapêuticas tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que acontece com quem faz o uso abusivo da substância. E já o coaching, ele vai levá-lo à reflexão de como seria a vida dele sem aquele uso, né? O quanto o bem-estar dele vai fazer bem para os outros e o quanto é importante que ele, né, se preocupe realmente em gerar bem-estar através do próprio bem-estar. Isso é o mais importante. Deixa eu ver, parece que tem alguém me chamando. Não, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco depois com quem ficar para o curso de formação ainda de terapeuta, tá? A gente também vai falar sobre isso. Então, para quem já é terapeuta, sabe sobre os tipos de substâncias e seus efeitos no organismo, né? Os depressores no sistema nervoso central, os estimulantes, os alucinógenos, os opioides, os canabinoides, as substâncias inalantes. A gente também fala um pouquinho sobre os impactos gerais, né, no sistema nervoso central, no organismo todo em si. Mas vamos voltar lá agora um pouquinho, falar do coaching. A gente já relembrou quais são os principais aspectos aí em relação ao que é a dependência química. E agora a gente vai relembrar aqui exatamente essa parte. Está todo mundo vendo aqui onde eu cheguei ou eu passei muito rápido? Porque o coaching funciona neste contexto. Todo mundo na mesma página? Sim. Certo. Então vamos entender por que o coaching funciona nesse contexto todo que a gente falou aí da, da dependência química. O coach se destaca neste modelo por sua abordagem prática e orientada ao futuro. Ele não apenas motiva o seu cliente, mas também o capacita a assumir o controle de sua própria recuperação, promovendo autoconfiança e resiliência. Além disso, o foco em metas concretas e ações imediatas ajuda a criar um senso de progresso constante e essencial para a motivação contínua. Gente, o que esse texto ele quer dizer? Ele quer dizer para a gente que o coaching funciona dentro da terapia, dentro do centro terapêutico, porque ele vai começar a trabalhar o meu indivíduo, o meu interno, para um futuro. E isso é muito importante. A gente tem aí alguns estudos que falam sobre a porcentagem e a quantidade de recaídas, né, e do curto tempo que elas acontecem quando o paciente sai da clínica de recuperação, quando ele sai da CET. E na minha visão, e na visão de outros terapeutas, e na análise de alguns estudos também que são realizados em relação a isso, a gente vê que, na maioria dos casos, isso acontece por conta de desorientação futura. Ou seja, durante o período que eles estão na clínica, que eles estão recebendo lá todo aquele suporte em relação a ficar em abstinência, tá tudo ok, tá tudo bem. Ele sabe que só por hoje ele não pode mais usar drogas, então ele não vai usar droga. Ele está internado, ele está lá para isso e ele fica firme e forte no propósito.
do só por hoje. E aí? E quando ele sai? A gente esqueceu, por muito tempo, de deixar claro dentro das reuniões, de deixar claro dentro da CET que existe um futuro, que existe um portão. O portão da CET é a divisória entre o tratamento e a recaída. Ou ele vai passar esse portão e vai ficar de pé, ou ele vai passar esse portão e ele vai recair. Porque ele está indo para a realidade. Na verdade, o exemplo que eu dei aqui é o contrário, né? Ele está entre ali. O portão da CET é justamente a divisão entre a CET e a realidade. Porque a CET a gente só fala para ele o que não pode, só por hoje, todo dia, todo dia, todo dia, e não pode mais usar. E aí ele vai entendendo isso, ele vai entendendo na reunião terapêutica sobre tudo aquilo que ele negou, ele vai entender que ele precisa aceitar, ele vai entender que ele precisa ter aí um poder superior a qual ele possa se apegar e, né, entregar aí todos os seus problemas, todas as suas questões, mas falta isso, sabe? Falta a visão do futuro. E o coaching, como a gente falou em algumas outras reuniões aqui, o coaching ele vem para que você tenha a abertura de começar a incluir, né, essa realidade que é o que ele vai enfrentar aqui fora, na cabecinha dele, nas reuniões aí terapêuticas, com alguns momentos de coaching. São alguns momentos que você vai levar a pergunta para ele, para que ele possa saber o que é que ele vai fazer lá fora. E quando ele arrumar um emprego e todo mundo sair aí para um happy hour na sexta-feira, o que ele vai fazer? O próprio terapeuta às vezes tem muito medo de perguntar isso. Ah, eu vou acabar criando um gatilho na cabeça do cara. Não. Você vai mostrar para ele que é a realidade. E isso aqui é um pouquinho do coaching que você pode aplicar todos os dias, até mesmo numa conversa. Quando o cara falar para você que ele quer ir embora, que ele já está pronto. Mas você quer ir embora para fazer o quê? O que você tem lá fora hoje? São perguntas fechadas que vão fazer ele refletir, né? E que se ele for embora realmente ou acontecer uma recaída, vai ser por uma questão pessoal mesmo, né? Por uma escolha realmente, tá? O coaching é a metodologia focada em auxiliar os indivíduos a alcançar os seus objetivos. Então, se o objetivo dele é ficar limpo todos os dias, a gente vai ajudar ele com as reuniões terapêuticas, falando bastante do passado, falando bastante do quanto a droga acabou com a vida dele, mas a gente também vai usar o coaching para prepará-lo para um futuro aí com mais esperança, tá? A característica do coaching na dependência química, opa, passei demais aqui. Aqui. A característica do coach na dependência química é o foco no futuro. Então, todas as vezes que você estiver vendo a necessidade de um momento de coaching ou de uma sessão completa de coaching com um dos seus internos, um dos seus clientes aí, você tem que ter foco no futuro. Não adianta chamar ele para uma sessão de coaching e falar do passado. O passado você vai falar lá na reunião terapêutica, quando você for fazer uma reunião sobre criança ferida, quando você for fazer uma reunião sobre o rei bebê, quando você for fazer uma reunião sobre qualquer outro tema terapêutico, aí você vai falar do passado. Agora, quando você resolve ter um momento terapêutico aí com ele, a gente vai falar sempre do futuro, tá? Outra característica do coach é o empoderamento do cliente. Então, a gente realmente, apesar de algumas pessoas não concordarem com essa situação no ambiente, né? Oi, Ulisses, pode falar. Oi, professora, boa tarde. Eu acabei Boa saindo na tarde. hora que a senhora estava falando. Boa tarde a todos também. Na relação do coach, perguntar o que é que você tem para fazer lá fora e etc. Mas se caso ele tivesse uma vida ativa lá fora e por conta da drogadição ele acabou
ficando estacionado, né? Mas e se ele, caso tiver uma perspectiva de vida lá fora, que realmente ele use como argumento. Mas ele sempre vai usar. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. O adicto, ele sempre vai usar o que ele tem aqui fora, e mesmo que ele não tenha, ele vai falar para você, ele vai encontrar alguma coisa que ele tem. E ele vai trazer para você nessa resposta. E aí, por isso que a gente fala que o coaching, ele é baseado em perguntas. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, Ulisses, vamos supor que você está lá interno e eu sou a terapeuta da casa. E aí eu falei para você, mas Ulisses, você quer ir embora hoje, de repente, assim, o que aconteceu? O que te chamou a atenção lá fora? O que você tem lá fora, né, que você precisa tanto estar lá fora, assim, de repente, interromper o seu tratamento, sua recuperação? E aí você vai falar para mim, eu tinha uma empresa lá que estava só começando, eu fazia uns serviços lá, e eu sei que eu vou dar conta, eu já sei que eu não posso só beber, que eu não posso só mais andar com quem eu andava, e agora eu vou voltar para o meu trabalho, vou voltar para a minha vida e tudo mais. Você me deu um motivo consistente, mas a minha pergunta não pode parar aqui. Eu tenho que continuar com o momento de coaching, eu tenho que perguntar para você. Nossa, Ulisses, bacana, então quer dizer que vamos dar um exemplo aqui que eu não sabia disso, tá? Porque ele trouxe para mim agora, então eu vou falar para ele ali. Bacana, Ulisses, eu não sabia, né? Você tem aí um trabalho que é só seu aí, hoje você é autônomo lá fora, bacana. E onde você quer estar nessa sua empresa? Como é que você acha que a sua empresa vai estar daqui a um ano? E aí ele vai falar para você já tirou o foco dele aqui. E aí ele vai responder para você como ele deseja que esteja. E aí você volta a pergunta de novo. Então, Ulisses, mas você acredita que hoje, com esse pouco tempo de internação que você teve, você está seguro? Você está capaz para chegar nesse futuro? E aí ele vai ter que te responder se sim ou se não. Né? Então, aqui é o momento onde realmente você vai afunilando e você vai com as suas perguntas mostrando para ele que ele não está pronto para ir embora. Pode falar, Ulisses, você está com a mão levantada ainda? Ah, não, professora, obrigado pela resposta. Vou baixar aqui. Certo, mas ficou claro? Sim, sim, ficou claro. Aí a gente pode estar questionando a questão do auto-engano, né? Isso. É que assim, no coaching, é o que a gente tinha falado agora há pouco, acho que você ainda não tinha entrado. No coaching, a gente nunca vai usar os nossos termos que a gente usa lá na reunião terapêutica. Na reunião terapêutica, você vai mostrar para ele o que é auto-engano. Na reunião terapêutica, você vai falar com ele, né, sobre isso. Mas no coaching, você vai perguntar. O que é o auto-engano? É você mudar de lugar, porque você acha que você vai parar de usar droga, é você mudar de relacionamento, né? E aí, nesse momento do coaching, você pergunta para ele: você acha mesmo que você mudando, porque ele vai falar para você que ele vai mudar, que ele não vai fazer isso, que ele não vai fazer aquilo, e aí você pergunta para ele: então, mas você acha mesmo que você mudando só de lugar onde você mora, mas continuando na mesma empresa, que é essa empresa que você está falando para mim, que você que tomava conta, você não vai ter os mesmos contatos, você não vai ter os mesmos hábitos? E aí você começa a levar ele à conclusão do auto-engano. Porque se ele prestou atenção na reunião lá do auto-engano, na reunião terapêutica, ele vai falar com você aí nesse momento sobre a resposta aí, né? Ele vai entender que ele está se auto-sabotando mais uma vez, tá bom? E aqui, como a gente estava falando, o empoderamento do cliente, que é o empoderamento do seu interno, ele não é bem visto nas sessões terapêuticas, e ele também não é bem visto quando a gente recebe um paciente. Por quê? Porque no coaching a gente vai acreditar no potencial daquele cliente. E qual é o potencial que ele tem quando ele está sendo internado? Vocês acreditam que existe algum potencial? Não. Com certeza, professora. Todo mundo tem um potencial dentro de si. Eu acredito que o trabalho do coach é levar, trazer de uma forma dinâmica a evolução dessa. Como foi a palavra mesmo que a senhora acabou de dizer? A evolução? Não.
do potencial que ele tem. Certo. Faz todo um sentido, né? Todos nós temos um potencial ainda que escondidos. Mas no momento em que a gente passa pelo aquele portão da internação, na maioria das vezes, a situação é tão crítica, emocionalmente falando, aquele paciente já está se achando tão lixo, tão abaixo de todo mundo, que ele não vê potencial nenhum nele. Então, por isso que em alguns momentos, essa questão do empoderamento, ela não é bem vista dentro da CT. Porque existem algumas pessoas, alguns terapeutas, alguns estudiosos que acreditam que o adicto ele não pode ter esse empoderamento, porque isso leva ele a recaídas. Mas o empoderamento pensando no futuro, ele pode sim. Então, quando você recebe o seu paciente, você não vai direto fazer uma sessão de coaching com ele, você vai dar início no programa terapêutico dele. E aí, no melhor momento, que é você tem que ter esse feeling e fazer essa análise, você vai entrar com uma sessão de coaching. E aí, o que é a sessão de coaching? A gente falou desde o começo. A sessão de coaching, ela visa o passado? Ela visa o quê? Futuro. Exatamente. Então, se aqui eu estou falando de empoderamento, eu não estou falando de empoderar um cara que acabou de chegar na clínica, que não está bacana, que não está legal, que ele não está vendo potencial nele, apesar que é o que o Ulisses falou, todos nós temos um potencial, mas ele não tem, porque ele não está vendo. Se ele não está vendo, ele não tem, porque ele precisa ver, ele precisa acreditar. Então, quando a gente for chamar ele para um coaching, a gente vai empoderá-lo, sim. A gente vai falar do quanto ele é inteligente, do quanto ele é capaz, ressaltar algumas coisas que são vistas só pelo terapeuta durante as atividades, e dizer aí para ele que é possível, certo, Liz? Aceitei já. E dizer aí para ele que é possível, né? Que ele volte a ser quem ele um dia já foi. Porque naquele momento ele não se sente e realmente ele não consegue apresentar as características, né? O poder da droga ali é muito, muito grande, muito atuante na vida dele. E também a orientação para resultados, tá? Então, quando a gente fala de orientação para resultado, enquanto muitas terapias abordam aspectos emocionais e clínicos da dependência química, o coaching é direcionado a resultado. Qual que é o resultado que você quer dessa internação? Eu quero ficar dia após dia limpo. Então a gente vai conseguir. Mas me responde uma coisa: o que você tem para apresentar? Até onde você consegue resistir? O coaching é isso, gente. O coaching é direto, não tem a questão de, não posso falar isso, não posso falar aquilo. Tem que falar, né? A gente tem que falar do futuro, porque o futuro é o que vai depender que a recuperação dele seja duradoura. O hoje é o hoje, só por hoje eu não usei, mas e amanhã? Como é que vai ficar? Então, aqui a gente falou bastante, né? Nessa planilhinha aqui tem as diferenças, a gente também já falou bastante. O aspecto, foco principal na terapia tradicional é explorar as causas e traumas do passado. No coaching, é estabelecer metas e ações futuras. O método na terapia tradicional é a intervenção psicológica ou médica, ou seja, o terapeuta ele também faz parte aqui da psicologia, né? Então, o método de terapia tradicionais é uma intervenção psicológica ou médica. E o coaching, ele orienta na prática e no motivacional. A gente motiva, né? E dá orientação para essa motivação. Natureza da relação. A relação cliente-terapeuta é uma análise clínica. E a relação cliente-coaching é uma parceria colaborativa, coaching-cliente. As técnicas utilizadas na terapia tradicional é o diagnóstico e tratamento emocional, e no coaching é a escutativa e definição de metas. O objetivo final na terapia tradicional é a recuperação emocional e o bem-estar psicológico, e no coaching é o desenvolvimento de pessoas e mudanças práticas. Benefícios específicos do coaching: motivação da autoestima, planos personalizados, autonomia e responsabilidade. Aqui, gente, é muito importante a gente lembrar dessa autonomia, né? Porque
é o que a frase mesmo diz aqui, ó. Encoraja o cliente a assumir o controle da sua jornada, fortalecendo sua confiança e determinação. Quando a gente fala que no primeiro passo ele admite que ele perdeu o controle da situação, o coaching vem dizendo para ele que ele precisa tomar controle, ele precisa retomar o controle, ele precisa assumir o controle da vida dele novamente. E que é possível ele tomar conta da vida dele novamente, desde que ele se recorde de todos os passos necessários, né, para uma vida aí limpa, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais, a gente falou bastante já desde a primeira aula sobre o papel das terapias tradicionais, né? A contribuição do coaching em relação a isso, então aqui a gente fala sobre as terapias tradicionais explorar o passado, restabelecer um equilíbrio emocional e promover intervenções clínicas. E o coach vem contribuindo. Ele vem contribuindo com estratégias práticas, foco em resultado e uma motivação contínua, tá? Como são complementares? A gente falou muito aí que as terapias se completam, mas como elas se completam? A integração entre o coaching e a terapia pode ocorrer em diferentes momentos e contextos do tratamento. Então, aqui a gente já começa a lembrar daquilo que eu falei. Não tem um momento para você, uma receita para você falar assim, como a terapia comum, a terapia que a gente aplica. Desde o primeiro dia que ele entra, né, apesar de ter aí alguns dias de descanso, dependendo da situação que ele chegou e tudo mais, mas o ideal, né, é que ele já inicie nas reuniões terapêuticas. E o coaching não, o coaching você precisa analisar, ver aí qual que é o melhor momento para que possa aplicar aí essa sessão de coaching. Então, como eles se complementam? A integração entre coaching e terapia pode ocorrer em diferentes momentos e contextos do tratamento. Exploração e ação, enquanto a terapia ajuda o cliente a compreender suas emoções, identificar padrões destrutivos, o coach transforma essa compreensão em um plano de ação. Então, se lá na terapia ele percebeu que ele tem problema com dinheiro, no coaching, vocês vão traçar uma meta de como ele vai fazer para que ele possa lidar com as suas finanças e não ter uma recaída, tá? Com essa exploração e ação, a gente também tem a gestão da recaída. Em momentos de crise como recaída, a terapia oferece suporte emocional imediato, enquanto o coaching trabalha para reestruturar metas e ajustar planos para a retomada do progresso. Ou seja, quando um paciente recai e ele retorna para a clínica, a gente já tem logo um momento terapêutico ali para que a gente possa oferecer um suporte emocional, para que ele possa entender que, infelizmente, a recaída, a gente não pode dizer que faz parte do processo, mas a gente espera por ela, a gente não quer ela, mas a gente espera por ela, porque é muito difícil realmente o processo de recuperação, mas existe uma grande diferença. Enquanto a gente está ali na terapia, trazendo esse suporte emocional, o coach ele já vai trabalhar com o cara, ó, e aí, agora você caiu, já voltou para a clínica, quais eram suas metas? Vamos reajustar isso aí, vamos ver aonde a gente errou, onde você não suportou, aonde ficou muito pesado, e você acabou caindo com peso, vamos ajustar os planos para a gente retomar no seu progresso. Então, essa é a diferença, tá? E por isso que elas se completam. Porque se eu não tratar o emocional, se eu não entender o porquê que o peso fez ele cair, eu não vou ter efeito nem numa coisa nem em outra, tá? Então, essa gestão de recaída, juntando o emocional, mas não esquecendo de retomar para uma meta de progresso, é muito importante, tá? Prevenção e crescimento, a terapia, ela contribui para evitar que fatores emocionais e psicológicos levem à dependência novamente, e o coaching, ele incentiva o cliente a focar no desenvolvimento de propósitos e habilidades. Então, como a gente falou, se ele não tem habilidade com a questão da vida dele financeira, se o problema dele está na finança e ele não pode receber o pagamento que ele vai ter uma recaída, o coaching,
ele vai incentivar ali ele a trabalhar essa habilidade e não a se esconder dela, tá? E na terapia a gente contribui para evitar, né? A gente normalmente, eu conheço pessoas que até hoje não mexem com, não fazem a sua própria gestão financeira, não mexem com o seu próprio dinheiro, porque acreditam ainda que vão recair se houver essa manipulação de dinheiro feita por ela mesma, enfim. Então, aqui a gente incentiva, a gente realmente tenta prepará-lo para viver sozinho de novo, para que ele não precise de ninguém para cuidar das finanças, para que ele não precise de ninguém, para que ele não tenha que só viver bem se estiver dentro de um relacionamento, que muitas vezes acontece também, tá bom? Parece que tem alguém com a mão levantada, não, né? Pessoal, até aqui vocês estão conseguindo compreender? Está ficando clara a explicação junto ao material? Beleza, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu falei para vocês que essa semana, provavelmente, hoje é terça? Hoje é terça, né? Deixa eu ver se hoje é terça. Hoje é terça. Provavelmente na quinta, porque amanhã a gente termina esse material, mas provavelmente na quinta eu já trago um material de escutativa. Então, aqui dando continuidade, a gente já consegue ver que técnicas e habilidades essenciais do coaching, de quem vai aplicar a sessão, tá? É a escutativa. A escutativa, ela significa prestar atenção não apenas ao que o cliente diz, mas também ao que ele não verbaliza e perceber o tom de voz, as emoções e a linguagem corporal. Componentes: foco total, evitar distrações, estar plenamente presente naquela conversa. E a reação adequada, demonstrar interesse por meio de gestos e palavras de apoio, como entendo ou pode continuar. Perguntas classificadoras. Um exemplo, você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Aqui, gente, é uma prática, caso vocês queiram também, né, aplicar o coaching, então é dividir sempre os participantes em duplas para realizar um exercício de escutativa, onde um fala e o outro escuta sem interromper, oferecendo feedback após a atividade. Isso é muito bacana de se fazer durante uma reunião terapêutica que envolve já um pouco do coaching, porque às vezes você vai perceber que quem você colocou para falar não consegue falar, e muitas vezes você vai perceber a impaciência de quem está ouvindo, que também não consegue ouvir. E aí você vê uma característica que pode ser uma característica da vida dessa pessoa também. Ela pode ter uma dificuldade de ouvir as pessoas. E isso fazer com que os relacionamentos dela estejam indo aí cada vez pior, né? Então, falando um pouquinho mais de escuta ativa, eu queria até trazer um exemplo para vocês, que foi uma coisa muito bacana, eu acho que eu já trouxe, algumas pessoas talvez já até conheçam isso, mas eu trabalho também como supervisora hoje, num call center, mas em vários momentos, na verdade, na maior parte do tempo, eu sempre atuei como atendente, né? E foi muito bacana uma das atividades que a gente fez, quando você passa a entender realmente o que é escutativa. E eu só entendi o que era escutativa, gente, quando eu participei de um treinamento e aí a líder educadora, ela realmente falou e deu um exemplo do que ela queria dizer com escutativa. Porque muitas vezes a gente para falar sobre, ou para entender o que é escutativa, e você acha que eu preciso prestar atenção no que ele está falando, porque talvez eu consiga decifrar algo nas entrelinhas. Também pode ser que esteja aí como alguns casos aí que eu já trouxe para vocês, como, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento. Pode falar, Ulisses.
Ulisses, estava com a mão levantada? Foi sem querer, professora, desculpa. Ah, então tá bom. Então, gente, Não, isso... lembrei, foi sem querer É, não. É porque eu tô com minha filha aqui e acabei perdendo o foco. entendi. Em relação à escuta, um livro muito bom que eu li, que me ensinou a escutar melhor, né? O Aham. Palhaço e o Psicanalista, Hum. de Manda Christian pra gente Duncan. depois no grupo. Eu tenho ele só, o livro mesmo físico, mas eu vou Não, mandar o não, nome. manda o nome pra gente, ou a foto do livro, é bacana. O nome é O Palhaço e o Psicanalista, A Arte de Escutar, muito bom. Muito legal. E é Aí importante isso mesmo. fala sobre os tipos de escuta, escuta hospício, escuta hospitaleira, tem alguns tipos de Uhum, escuta, e eu achei ele muito interessante. Na realidade, eu exato. comecei a lê-lo antes de fazer os cursos, né, de terapeuta, e foi algo que me ajudou bastante no, durante o curso. É verdade, Ulisses, a escuta, ela nos ajuda muito, porque você consegue entender o que a pessoa quer te dizer, qual o sentimento que ela está transferindo quando ela usa as palavras, né? E como eu estava falando para vocês, nesse treinamento, eu sempre ouvi falar, né, sobre a escutativa e sempre achava que a praticava de forma correta. E aí, quando ela trouxe esse exemplo de um atendimento, eu falei, caramba, é muito mais do que isso, né? O exemplo que ela trouxe era de um atendimento onde a cliente, ela estava entrando em contato justamente para que, justamente para falar sobre os produtos, né? Produtos que ela não tinha recebido da operadora, do site lá de venda que ela tinha comprado. E ao fundo, ela estava muito irritada no atendimento. A gente ouviu o atendimento. E isso que foi o mais bacana. Ela estava muito irritada mesmo, é, xingando, enfim, falando palavras de baixo calão, descontando ali no atendente toda a frustração, todo, né, a raiva que ela estava de não ter recebido os produtos dela. E aí a gente percebe na ligação a criança chorando ao fundo e tudo mais. E aí a atendente, ela já tinha sido xingada umas 2 vezes, ela falou para ela, falou, olha, eu preciso que você mantenha, né, o nível da conversa para que a gente possa dar continuidade, porque isso é padrão no nosso meio aí de atendimento. E aí teve na terceira vez, a gente achou que ela encerraria o contato, porque ela já estava passando dos limites ali. E aí ela falou assim para a cliente, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na ligação, pega o seu bebê, acalma ele, se for preciso, o tempo que for preciso, eu vou esperar, porque eu acredito que o choro dele também esteja te deixando um pouco mais nervosa. Então, eu acho que, como mãe, quando ela se acalmar, ou ele se acalmar, ela ainda fala dessa forma. A gente vai conseguir conversar melhor. Vai lá, tranquila, que eu aguardo. A cliente simplesmente ficou muda. Ela não conseguia mais responder. E aí ela falou: você espera um minutinho? Depois de quase um minuto sem falar nada. E aí ela fala: espero, claro, com certeza. E aí dá para, né, perceber a criança silenciando no fundo, e aí a cliente vem. E aí ela coloca no mute essa ligação, né? Só que quando a gente coloca no mute, na maioria das vezes, o pessoal da qualidade que ouve essa ligação, ele tem acesso, se você está falando com um colega do lado e tudo mais, ele escuta o que você fala, o cliente não. E aí dá para ouvir ela falando, né? A supervisora perguntando, e aí ela fala, não, mas eu vou olhar o carrinho, vou ver quais são os produtos. E aí ela olha no carrinho e vê que os produtos que não chegaram são só produtos direcionados à saúde do bebê. Então, são pomadas, tem um negócio de dente e tudo mais. E aí, quando essa cliente volta, passou ali, acho que não foi muito tempo, gente, mas passou acho que uns 3, 4 minutos. E essa cliente volta, ela
agradece, ela fala, olha, muito obrigada, minha filha já está mais calma. Ela não deixa a cliente terminar, porque ela já fala, ai, que bom que a sua filha se acalmou. Desculpa perguntar, mas quantos meses ela tem? Aí ela fala que a criança tem 8 meses, está num processo de nascimento dos dentes, está com o intestino todo desregulado por causa dos dentes, e aí ela começa a entender, né? A frustração não é só a questão dos produtos não terem chego. A partir do momento que ela entendeu que o choro daquele bebê estava deixando aquela mãe mais desesperada ainda, ela fez uma busca e entendeu que a causa raiz daquele problema era muito maior. Era algo sentimental, era ela esperando que todos aqueles remédios chegassem para o bebê, a pomada, porque o bebê estava todo já assado por conta da dor de barriga, o remédio para passar na gengiva, para adormecer um pouco, para ela parar de sentir tanta dor e vontade de coçar. Então, vocês entendem que aqui a gente teve uma escuta ativa, ela foi além das palavras de reclamação daquela cliente. Ela nunca poderia ter associado o pedido ao choro do bebê, né? Talvez uma outra atendente nunca associaria o choro do bebê ao pedido, mas ela acalmou aquela cliente de uma forma que ela conseguiu parar e ouvir qual era a tratativa do caso ali, daquele produto que já estava atrasado. Então, vocês conseguiram entender como é importante a escutativa, como ela vai muito além de um paciente chegar na clínica e falar para você, eu tive uma infância sofrida, e apanhei, e isso, e aquilo, e ali você vai vendo barulhos atrás dessa fala que vão levando você a identificar outras questões e a ajudar cada vez mais esse indivíduo aí que sofre nas garras da adicção. Pode falar, Ulisses. Professora, a senhora contando essa história me criou uma dúvida. É aconselhável usar parábolas no tratamento de coaching? Olha, a parábola, Ulisses, ela pode ser utilizada porque a gente usa muito frases motivacionais, mas você precisa entender qual é o motivo que o seu paciente está te trazendo para você conseguir usar a parábola certa, que é justamente essa aplicação do coaching. O coaching, ele precisa ser certeiro, ele precisa ir exatamente onde dói. Então, se você já tem certeza da causa raiz e do coaching que você está aplicando ali, bora com a sua parábola normal, tá? Mas agora, se há uma dúvida e você vai despertar ainda mais uma muleta aonde não é a dor que ele sente, aí eu não indico realmente você utilizar a parábola, tá bom? Não sei se ficou claro para você. Ficou sim, mas aí no caso, teve aquela primeira atividade que a senhora passou para a gente, onde a gente pode estar identificando, né, com o estudo de caso do paciente, o problema dele, e acabar apresentando alguma parábola para reflexão e talvez alguns questionamentos para que seja algo construtivo, não é isso? Exatamente, exatamente isso. Mas lembrando que ali você já tem qual é a causa raiz, né, das frustrações dele, qual é a verdadeira dor que faz com que ele busque refúgio no uso da substância, tá bom? Eu lembro que a senhora disse que queria mandar não lembro se foi uma anamnese ou algum questionário, alguma coisa assim, naquela aula que só tinha eu e outro aluno no sábado. Ah, sim, é a anamnese. Eu acabei não mandando para vocês no grupo, né? Aham. Bem lembrado, Ulisses, mas Porque, eu vou anotar aqui. levando em consideração o que a senhora falou, a anamnese é uma ferramenta muito boa para que a gente possa encontrar a causa raiz, né? Sim, com certeza. Mas eu vou deixar anotado aqui para eu mandar para vocês, tá bom? A anamnese em relação ao momento e como tá aí para aplicar ou não a sessão de coaching. É isso que eu tinha falado, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Beleza, Ulisses, obrigada por me lembrar. Eu vou já localizar aqui o material para ver se eu mando para vocês, tá bom?
E agora aqui, gente, a gente parte para perguntas poderosas, né? A definição. São perguntas abertas que incentivam o cliente a refletir profundamente e explorar suas próprias ideias. É muito importante que a gente faça o uso das perguntas abertas, tá? Mas é muito importante também que a gente entenda a necessidade das perguntas fechadas. Por quê? A pergunta aberta, eu vou deixar com que ele me traga. Eu parei aqui o compartilhamento, tá, gente? Mas a gente vai finalizar esse tema aqui para a gente finalizar a apostila amanhã. Mas, enfim, a pergunta aberta, eu dou espaço para que ele me responda o que ele quiser. Só que quando eu quero ter certeza de algo, eu preciso entrar com uma pergunta fechada. Eu preciso que ele me responda se é sim ou não. Eu não posso ter meio termo ali. Eu preciso que ele realmente traga para mim quais são as características daquilo que eu estou perguntando, porque senão eu não vou chegar num diagnóstico. E a gente sabe que na dicção ele vai desviar ali de tudo que possa relembrar o que realmente dói nele. E aí acaba dificultando o nosso trabalho, tá bom? Eu vou encerrar com vocês nessa parte, tá? Até para que a gente não fique com aulas muito longas em relação à gravação. E amanhã a gente retoma para finalizar esse tema e provavelmente entrar em outro. Então, amanhã a gente finaliza o tema de apostila. E na quinta-feira a gente entra nos temas finais para que no sábado a gente possa fazer aí uma simulação de uma sessão de coaching e vocês verem na prática aí como funciona. Combinado? Combinado. Combinado. Obrigado Tem por alguma responder. dúvida, algo mais que vocês queiram deixar para hoje, alguma pergunta? Não, tá tudo bem. Esse negócio do dinheiro que você falou, em 2008 a gente trabalhava num albergue, não existia Pix. A gente tirava xerox colorida do dinheiro para as pessoas andar com dinheiro de xerox. Mesmo assim dava dor de barriga em alguns ainda. Só xerox do dinheiro. Dava dor de barriga nos caras. Imagina, né? Não tinha Pix, nós tirava xerox, o dinheiro não tinha valor. Mas punha xerox na carteira, o cara tinha dor de barriga do mesmo jeito. Já mexia com psicológico. É muito complicado Já. isso, tem que ser muito trabalhado. É um trabalho bem de formiguinha e bem intenso, mas que funciona, tá? É. Então é isso, gente. Uma ótima noite para vocês. A gente se encontra Obrigado. amanhã às 17 para dar finalidade aí, para fazer a finalização aí da aula em relação à apostila, tá bom? Obrigado, fica com Deus. Obrigado. Igualmente. Amém, Tchau, boa Lúcia. noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.